Olá, alunos! Vamos começar nossa videoaula da semana 15. Nesta semana, vamos falar sobre o tema de palavras e imagens faz-se a história. É o início da terceira unidade. De palavras e imagens faz-se a história. Observe essa imagem. Vocês estão percebendo que é a reprodução de uma foto, não é verdade? Prestem bem atenção nos detalhes da foto e da imagem retratada. Na ilustração, os personagens foram criados pelo quadrinista argentino Liniers. E a cena foi inspirada numa famosa banda de rock. Você conhece essa banda? Essa banda de rock são os Beatles, que fez muito sucesso na década de 60 e 70. Com certeza você já ouviu alguma música dos Beatles. Observe a foto original dos músicos atravessando a rua. Quais são os elementos que o autor manteve na recriação da cena? Podemos observar a rua, a faixa de pedestre, o Fusca, os carros estacionados, as árvores. Tem muitos detalhes que foram recriados, não é? Em sua opinião, por que Liniers escolheu retratar uma cena de mais de 50 anos atrás? Você deve pensar que, por se tratar de uma capa de disco, essa imagem deve ser muito famosa, não é verdade? Talvez essa tenha sido uma razão. Outra razão pode ser porque é uma foto icônica. Tem muitas pessoas que, quando visitam essa rua lá em Londres, fazem a mesma foto. E também é uma foto histórica. Afinal de contas, essa banda famosa deixou de existir, muitos dos integrantes estão mortos, só Paul McCartney continua vivo. Como nós falamos, Liniers é um quadrinista. O quadrinista é aquela pessoa que faz história em quadrinhos. Qualquer assunto pode ser tratado em uma HQ? O que você acha? Vamos à nossa primeira leitura. Você costuma ler histórias em quadrinhos? Que personagens dos quadrinhos você conhece? E qual é o seu preferido? Você tem um? Em uma história em quadrinhos, além dos personagens, que outros elementos costumam aparecer? Você deve estar lembrando dos balões. Você vai ler uma das aventuras de dois famosos personagens dos quadrinhos, Calvin e seu amigo Haroldo, Hobbes, no original em inglês. Haroldo é um tigre de pelúcia que ganha vida quando Calvin está sozinho e volta a ser brinquedo quando outras pessoas estão presentes. Vamos à leitura? Calvin e Haroldo. Já notou como o ar cheira diferente depois de uma boa chuva? Cheira como minhocas mortas. Uau! Olha o tamanho daquela poça! Yuhu! Ha 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 ha! Splosh, splash, splosh, splash! He he he! Ha ha ha! Droga! Minha cueca está ensopada. Agora vai dar uma coceira e ralar meu traseiro a tarde toda. Bem, mas valeu. Por isso que eu nunca uso essa coisa. Essa é uma história de Bill Watterson, que é um cartunista americano, norte-americano ou estadunidense. Ele escreveu Calvin e Haroldo de 85 a 95. Vamos analisar então a HQ. Aqui nós temos a história de Calvin e Haroldo completa. Quais são os elementos que vocês observam nela? Vocês devem estar observando os quadros, os balões de fala, as onomatopeias, como splash, ha ha ha, splosh. Onomatopeias são palavras que procuram reproduzir ou imitar o som da natureza ou de um objeto por meio da repetição de fonemas ou sílabas. Por exemplo, ha ha ha, chuá, buá, crás, atim. Numa HQ podem aparecer recursos que costumam ser utilizados no cinema,
como, por exemplo, o zoom. Esse tipo de enquadramento é chamado de plano. Nós temos o plano geral, o plano de detalhe, o primeiro plano, o plano americano, o plano médio e o plano total, que mostra o personagem de corpo inteiro. Veja só, aqui nós temos o plano geral, o plano detalhe e o primeiro plano. O plano geral apresenta o conjunto todo, cenário e personagem. Estão observando? O plano detalhe chama atenção para um aspecto da imagem, é como se fosse um recorte. E o primeiro plano limita o espaço à altura dos ombros para dar maior destaque à expressão facial. Plano americano, plano médio e plano total. O plano americano mostra os personagens a partir do joelho. O plano médio mostra os personagens da cintura para cima. E o plano total mostra o personagem de corpo inteiro. Perceberam os diferentes planos? Vamos ver agora os recursos expressivos na HQ. Observem os dois últimos quadrinhos. Qual o sentido que Calvin atribui a valeu, quando ele diz, bem, mas valeu? O que ele quis dizer com valeu? Essa expressão, valeu, nesse contexto, está querendo dizer que a diversão compensou. Apesar de ele estar com a cueca molhada e de ter problemas de coceira mais tarde, mesmo assim valeu a pena. A que se refere essa coisa na fala de Haroldo, quando Haroldo diz, por isso que nunca uso essa coisa? Exatamente, essa coisa é a cueca. E por que a fala do Haroldo no último quadrinho provoca o efeito de humor na HQ? Porque os tigres não usam cuecas. Agora observem o primeiro quadrinho. Que sinal de pontuação aparece depois da palavra como? Muito bem, reticências. São os 3 pontinhos que nós chamamos de reticências. E o que indica o uso desse recurso na fala de Calvin, quando ele diz, cheira como... O que significa esses 3 pontinhos? É como se ele estivesse pensando, tentando lembrar, né? Agora veja só, no terceiro quadrinho, Calvin exclama, uau, olha o tamanho daquela poça. O que a interjeição uau exprime? Exprime surpresa, né? Expressões como essa são mais comuns na linguagem falada ou na linguagem escrita? Com certeza na linguagem falada, não é verdade? Olhem só, palavras e expressões como uau em inglês ou uau em português, nossa, eba, credo, ei, oi, psiu, coragem, são frequentemente utilizadas em histórias em quadrinhos e recebem o nome de interjeições. Elas podem expressar sensações, estados emocionais e sentimentos dos personagens ou indicar um chamamento, saudação, apelo, incentivo. Geralmente vêm acompanhadas do ponto de exclamação. Outro recurso muito explorado são os balões. Olhem só essas imagens. Na número 1, nós temos um balão de fala. Na número 2, com um contorno pontilhado, nós temos o balão de sussurro. Na número 3, que mostra aquele rabicho em forma de raio, nós temos o balão de transmissão. Observem que o som está saindo do aparelho celular. No quarto, com o balão em nuvem, nós temos de pensamento. No quinto, nós vamos ter um balão subdividido. É um balão de fala, só que ele é subdividido. Tem 2 balões interligados, perceberam? No sexto, nós temos o balão uníssono, que tem uma superposição de fala. Observem que todos os ratinhos estão falando ao mesmo tempo. Não, isso é superposição de fala. E no número 7, nós vamos ter um balão de grito. O personagem está pulando e gritando de alegria. Você sabia? Há outros nomes de histórias em quadrinhos em diferentes lugares.
As histórias em quadrinhos são conhecidas como comics nos Estados Unidos, pois as primeiras histórias eram cômicas. Banda dessinée, tiras desenhadas na França. Funette, fumacinhas, porque os balões lembram fumaça saindo da boca dos interlocutores, na Itália. TBOs, na Espanha, por causa de uma revista chamada TBO. Historietas, na Argentina. Muñequitos, em Cuba. E mangás, no Japão. Viu quantos nomes diferentes que tem? No vídeo do Rino Félix, que tem na pasta Aprenda Mais, vocês vão ver mais sobre esse assunto. Muitas expressões. Um estudioso dos quadrinhos calculou que existem mais de 1.500 formas diferentes de representar uma expressão facial. Somadas às representações das posturas do corpo, elas oferecem um alto número de possibilidades de representação de ações, reações e sentimentos dos personagens. Interessante, não é verdade? Agora, para lembrar, um pequeno resumo. O gênero textual História em Quadrinhos, que também pode ser chamado de HQ, tem a intenção principal de divertir e entreter o leitor. O leitor é qualquer apreciador de história em quadrinhos. A organização de uma história em quadrinhos são quadros sequenciais, narrativa com começo, meio e fim, os recursos gráficos e visuais e as falas em balões. A linguagem é verbo visual, ou seja, é uma linguagem mista. É informal e tenta reproduzir a fala espontânea do cotidiano, uso de gírias, expressões populares, reduções de palavra, interjeições. Na pasta Aprenda Mais, você vai encontrar vídeos e arquivo em PDF que tem mais informações. Acesse lá e aprenda mais. Até mais, pessoal!